Olá pessoal do projeto Vitrine Acadêmica, eu sou Arthur, monitor de física, e hoje estaremos falando sobre condutores e isolantes. Os condutores e isolantes são materiais que atuam aumentando o fluxo de energia ou inibindo a propagação respectivamente, porém possuem certas semelhanças. Uma delas é que ambos são compostos por átomos e moléculas. Para entendermos melhor, devemos ver que existem duas grandezas proporcionalmente inversas, onde a primeira é a resistividade, que é a propriedade que mostra se um material é condutor ou isolante, e também pode se chamar como resistividade específica. Aqui no slide estamos demonstrando uma forma de resistividade, onde temos que a resistividade é igual a ohms vezes metro. Já a outra grandeza é a condutividade, que é o inverso de sua resistividade, e a condutividade será representada por sigma, ou seja, sigma é igual a condutividade, onde temos aqui que condutividade é igual a 1 dividido pela resistividade, beleza? Definindo melhor essas duas grandezas mencionadas, elas são grandezas inversamente proporcionais. Sendo assim, se um material apresenta alta resistividade, logo sua condutividade será baixa. E se ele apresenta uma alta condutividade, assim sua resistência será baixa. De tal modo que, dadas as mesmas condições, um material de características condutoras não apresentará características de materiais isolantes, beleza? A resistividade de um material pode ser calculada por meio de grandezas microscópicas e mais fundamentais, como as cargas, as massas dos elétrons, além de duas grandezas importantes para o estudo das propriedades elétricas dos materiais, sendo elas o caminho médio livre de elétrons e o tempo livre médio, beleza? O caminho livre médio de elétrons é a distância que eles podem ser conduzidos no interior de um material sem que o mesmo se colida com os átomos que compõem a estrutura do material, beleza? E o tempo livre é, em outras palavras, um intervalo de tempo onde os elétrons percorrem todo esse caminho livre médio, beleza? Essas duas grandezas dos materiais condutores são significativamente maiores que nos materiais isolantes, nos quais os elétrons não conseguem se mover com facilidade. Dessa forma, então, podemos definir que nos condutores há materiais que possibilitam a movimentação de carga elétrica em seu interior com uma grande facilidade. Dessa forma, esses materiais possuem uma grande quantidade de elétrons livres, que podem ser conduzidos quando ele é aplicado a uma diferença de potência, ou seja, um diferencial potencial, uma DDP. Falando de diferencial potencial, que nós vamos estudar melhor na aula de diferencial potencial, todo corpo que está eletrizado recebe ou cede elétrons. Como a carga de um elétron é representada por menos, o corpo que recebe elétron fica carregado negativamente, sendo chamado de íon negativo ou, podemos dizer, ânion, beleza? Já o corpo que cede elétrons ou perde fica carregado positivamente, pois o mesmo tem a falta de elétrons. Esses são conhecidos como íons positivos ou cátion. Portanto, esse desequilíbrio de carga entre os dois corpos que podem demonstrar, revelam que ambos
têm um potencial elétrico diferente. Sendo assim, existe uma diferença de potencial. Em uma definição mais simples, nos condutores, a carga acaba se distribuindo, beleza? Exemplo de condutores, temos os metais, que ele permite que as cargas elétricas possam ser conduzidas livremente, beleza? As águas minerais e grafite, beleza? Por sua vez, os materiais isolantes são aqueles que não possuem a passagem de cargas elétricas. Ou seja, nesses materiais, os elétrons encontram-se ligados fortemente aos núcleos atômicos e, por meio disso, eles não são facilmente conduzidos como os materiais condutores, beleza? Em uma definição mais simples, nos isolantes, onde a gente pôr a carga, ela ficará retida ali, beleza? Exemplos de materiais isolantes: borracha, papel, vidro e água pura, beleza? Os materiais condutores podem ser divididos em semicondutores e condutores, ou seja, os materiais semicondutores são materiais que têm características intermediárias. Em outras palavras, eles estão entre os materiais isolantes e os materiais condutores. Ou seja, em condições normais, eles se assemelham a materiais isolantes, que não permitem passagem para a carga elétrica. Porém, em algumas circunstâncias, se esses receberem energias externas, os mesmos podem virar um condutor. Uma definição mais simples: os semicondutores, com um pouco de energia, conseguimos soltar elétrons deles, beleza? E já os supercondutores são materiais que transportam elétrons de um átomo para um outro sem qualquer tipo de resistência. A diferença entre os condutores e os supercondutores é que os condutores ainda encontram uma certa resistência para se mover. Não é totalmente assim, de graça. E já os condutores, eles conseguem se mover assim, tipo de graça. Ou seja, como já foi dito antes, sem nenhuma forma de resistência, beleza? É uma curiosidade. Muitas pessoas acham que a água é um condutor. Porém, o que muitos não sabem é que a água é isolante. Ou seja, a água pura, ela é um isolante, porque ela possui uma resistividade muito alta. Porém, muitos confundem com a água do dia a dia, que não é 100% pura. Ou seja, nesse caso, é adicionado um composto iônico na forma de sais. Um exemplo, a água com a adição de cloreto de sódio. Nosso famoso e popular sal de cozinha, ao entrar em contato com a água, dissocia, ou seja, eles se separam em íons de Na+, e íons de Cl-. Sendo assim, a resistividade da solução tende a diminuir conforme a concentração de íons aumenta. Com isso, nós temos que as cargas podem se mover livremente, beleza? Como foi definido o exemplo de materiais condutores. Sendo assim, essa ligação, essa solução iônica é condutora. Agora, nós sabemos que a água pura é isolante e sabemos que a água com impureza é condutora, beleza? Essa é a nossa aula de hoje. Desde já, eu agradeço a atenção de vocês e queria encarecidamente pedir aquele curtir, aquele se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nenhuma das atualizações. E, se for possível, sigam a nossa página no Facebook, no Instagram. Ali a gente está botando dicas e conselhos de como podemos aproveitar os estudos e
conselhos assim para o Enem, para reforços escolares e etc. E vocês sempre vão estar tendo as novidades do canal e sempre vão estar vendo os vídeos novos que serão lançados no canal. Desde já eu agradeço a atenção novamente, um forte abraço e uma boa semana a todos. Um abração. Tchau, tchau.